Nós vamos então estar falando nessa noite exatamente sobre identidade. E aí eu coloquei algumas perguntas lá e a primeira pergunta que eu coloquei, não sei quem se lembra aí qual foi a pergunta que eu coloquei? O que é identidade, né? O que é identidade? Eu vi assim, eu ouvi, né, algumas respostas bem interessantes e teve gente, identidade é meu nome, identidade é isso, identidade é aquilo. E aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é identidade. Identidade é aquilo que te define, é aquilo que fala quem você é aquilo que mostra quem você é aquilo que determina quem você é. E aí você fala assim, eu conheci a Marcela. Qual Marcela? Marcela tal. Ah, tá, eu sei quem é a Marcela. Eu identifiquei quem é a Marcela. Se eu falar Marcela, se eu falar Eliane, se eu falar Gisele, vão ser muitas, porque tem muitas, mas a Marcela Cobel, a Eliane Miriam, a Gisele Lima são únicas. E é isso que nos diferencia e é isso que forma a nossa identidade, é a nossa unicidade, nós somos únicas. Não há ninguém igual a mim e igual a você. Se você fizer uma busca no seu DNA, só vai existir o seu, nem do seu filho é igual. Se você olhar a sua íris do olho, só vai ser a sua, ninguém tem igual. Se você olhar as digitais do seu nome, dos seus dedos, não vai ter ninguém igual. Então, a identidade é aquilo com que nós nos mostramos quem somos. É aquilo que forma a nossa vida, aquilo que forma o nosso nome. E aí eu coloquei uma coisa interessante lá. Por exemplo, os animais, eles não conseguem, por mais que eles tenham características, né, específicas, por exemplo, o leão é o dono do pedaço, né? O leão é o dono da mata inteira. É incrível quando você assiste algum filme falando sobre leão, é muito interessante, porque realmente você vê ali as características que são únicas do leão. Mas ele não sabe que ele tem essa identidade, ele não tem essa consciência, né? De que ele tem essa identidade toda. Ele até toma conta do território, ele bota a gente para correr, mas é instintivamente. Não é com consciência como nós. Nós não, nós fazemos por consciência. Então, a nossa diferença é assim, é a consciência que temos. Aí uma outra coisa que eu quero falar sobre identidade é que a nossa identidade, é muito interessante isso, é que a nossa identidade, ela é moldável. Ela é moldável. E aí diz, né, alguns por aí que dizem assim, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? O famoso elemento lá de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, Deus quando nos fez, Ele não nos fez para isso. Ele não nos fez imutável. É tanto, quer ver, vamos começar a pensar da onde e de que forma nós somos feitos. Fomos formados pelo barro. O barro é moldável. O barro, você pega ele, você desmancha ele e você faz de novo. Você pega o barro, você quebra ele todo, leva numa nova fornada, leva num novo lugar e amassa ele todinho, bota água de novo, ele se faz novamente. Isso está mostrando para mim e para você que nós somos moldáveis. Nós não somos uma pessoa rígida, não devemos ser, pelo menos, pessoas rígidas. Precisamos entender que em Deus nós somos moldáveis, sim. E como é bom ser moldáveis. Eu fico pensando assim, há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu era muito diferente do que eu sou hoje. Eu não estou dizendo em termos físicos, não. Estou dizendo em termos de formato de ser, de pensar, de agir. E às vezes eu paro e penso, meu Deus, quanta besteira eu já fiz, né? Por imaturidade.
Quantas respostas, às vezes assim, grosseiras, desnecessárias, eu já dei por falta de maturidade. Quantas vezes falar o que nem devia falar, fora do tempo, falar com a pessoa errada, só porque eu achava que devia falar, e aquilo eu, soltava, depois me arrependia. Então, assim, isso mostra o quanto nossa identidade, ela é moldável e é transformável, graças a Deus. Graças a Deus que nós somos transformáveis, nós somos moldáveis. Mas também precisamos pensar que a nossa identidade, ela é de uma forma globalizada. Ela não é uma coisa feita assim, pegou aqui e botou aqui e isso é identidade. Não. A nossa identidade, ela foi formada desde o ventre da mãe. Ela começa a ser formada lá no ventre da mãe. Eu não sei, não me lembro mais quem, foram muitas as respostas, não me lembro mais quem, mas alguém disse, eu fui formada, minha identidade foi formada depois que eu aceitei a Cristo. Não. Sua identidade foi transformada, foi renovada depois que você encontrou com Cristo. Mas a sua identidade, ela foi formada desde quando você foi concebida pelo seu pai e sua mãe. É interessante isso, que a gente vai recebendo, nós temos a genética familiar, nós temos o meio familiar que nós somos criados, formados, nós temos o meio cultural com que somos formados, nós temos o meio religioso onde fomos formados, o meio social em que fomos formados. Tudo isso interfere na nossa identidade. E assim, não interfere de forma simples e pequena, não. Ela interfere mesmo. Interfere mesmo. Haja visto, por exemplo, que a forma cultural, tanto que ela interfere na nossa vida, que nós brasileiros chegamos em Portugal há 5 anos atrás e achávamos que íamos poder ir na casa do irmão a qualquer hora, como é aqui no Brasil, né? Chegar e falar, tô chegando. E lá, se você chegar e dizer que você tá chegando, você vai ficar lá de fora da porta. Porque a cultura deles é de antes de ir, marcar a hora, perguntar se pode, se ele vai estar em casa, se ele pode te receber, se você pode ir lá. Então, assim, culturalmente, nós somos também atingidos na nossa identidade. Vai morar num país, por exemplo, de cultura oriental, você vai ter sérios problemas, o brasileiro principalmente tem sérios problemas para se adaptar. Porque o oriental, ele é extremamente rígido nas suas temáticas, rígido nos seus pensamentos. Ele fala, se é 5 horas, 5 para 5 ele já está lá. As coisas dele são todas muito bem planejadas, são todas muito bem feitas, e eu não digo de perfeição, de confecção, não. É de palavra mesmo. Eles falam e aquilo tem que acontecer. É tanto que o maior índice de suicídio na faixa de adolescência está exatamente na região oriental, porque eles são extremamente rígidos e essa rigidez eles repassam para os filhos, para as gerações, e aquilo vai trazendo um peso imenso para as pessoas que convivem ali e que às vezes hoje nessa geração tão globalizada, veem as outras culturas sendo formadas e acabam tendo choque de cultura e por isso tantos problemas existentes hoje. A questão da maternidade, a questão do nascimento, da gestação, isso é uma coisa tão séria, gente. Às vezes as pessoas falam assim, aonde que eu fui formada desde o ventre da minha mãe, que minha identidade foi sendo formada? Nós temos um exemplo muito, muito interessante, que é
uma moça, um casal da nossa igreja, eles já estavam casados já há um tempo, um bom tempo, e depois de anos já, acho que 3 ou 4 anos de casados, ela não conseguia engravidar. E aí um dia eles foram conversar com o Geraldo, e Geraldo falou com ele, falou, por que você não tem um bebê? E ela falou, a gente não consegue, já tem muitos anos, agora a gente vai adotar um. E ele falou assim, não adota agora não, vamos orar primeiro. E aí Geraldo foi orar. E quando Geraldo orou pelo casal, o Senhor falou com ele assim, chame os pais dela. E Geraldo chamou os pais da menina, que também eram da igreja. E eles vieram no próximo culto, e nós oramos. E ao orar, Geraldo viu o pai, se não me engano, o pai ou a mãe, passando uma faca na barriga. A mãe passando uma faca na barriga, enquanto grávida. E aí ele falou assim, olha, a próxima vez eu quero que seu pai também esteja. E aí vieram os 4 na próxima vez, né, que fomos orar. E foi tremendo tanto que aquela revelação trouxe para a vida daquele casal. Nós não sabíamos de nada, ela nunca havia compartilhado com ninguém, a mãe nunca havia compartilhado com ninguém. Mas o que acontecia? O pai era viajante de navio e ele viajou uma certa vez, veio, ficou em casa, foi embora. Quando ele voltou, a mulher estava grávida. E ele acusou de que o filho não era dele, era de outra pessoa, porque ele não tinha estado ali, como é que o filho era dele? Só que ela havia, coitada, realmente eles haviam se relacionado e ela havia ficado grávida no tempo que ele esteve em casa. E durante a gestação inteira, aquele homem rejeitou e mandava que ela tirasse o bebê. E ela dizia, eu não tiro, não vou tirar porque ele é seu, eu não vou fazer isso com a minha criança. E ela sustentou e não tirou. Mas o bebê nasceu, anos se passaram, esse bebê virou uma mulher, casou-se e tentou engravidar e não engravidou. E só a revelação de Cristo na vida daquela família para saber que o que tinha sido acontecido ainda na gestação daquela menina. Então eu trago isso aqui para elucidar para nós, para mostrar para nós o poder que tem um bebê já na barriga. Ele já está sendo gerado. Ele ali já está recebendo tanto o nosso amor quanto as nossas dores, as nossas rejeições, as nossas lutas, as nossas batalhas pessoais. Então a nossa identidade, ela é formada desde o ventre da nossa mãe. Resultado, né? Acho que vocês já sabem. Resultado dessa história. Ela acabou que ela não aguardou, já estava em andamento o pedido de uma adoção, ela adotou uma menina. E logo quando a menina estava, acho que com 3, 4 meses, ela apareceu grávida também. E teve o bebê da barriga dela, como havia o Senhor prometido a ela, um bebê da sua barriga. Mas primeiro teve a necessidade de quebrar aquilo que foi formado inconscientemente lá atrás na vida dela, através da barriga, do ventre, né, do contato do ventre. E aí é interessante vermos que algumas coisas nesse primeiro grupo social que nós somos inseridos, que é a nossa família, é muito interessante ver algumas coisas. Por exemplo, vou pegar aqui alguém que está aqui. Marta, vou falar com a Marta. Marta, você tem outros irmãos? Abre o seu microfone. Vê se você consegue abrir seu microfone. Você tem outros irmãos ou irmãs? Ai, Jesus! 10 irmãos. Tá bom. Fui da pessoa certa, né? O seu nome é Marta.
certo? Marta dos Santos. Dos anjos. Ah, então é de Jesus, 2 vezes, né? Dos anjos. Marta dos anjos. Ok, Marta. O seu nome Marta, você tem outra irmã com o nome Marta? Não. Só você tem o nome Marta, certo? Por quê? Porque o primeiro grupo que nós somos inseridos socialmente é o grupo da família. E aí, quando a gente nasce, a gente tem o nosso nome, certo? Marta. Agora, o Souza, os outros irmãos têm? Não entendi a pergunta. O sobrenome Anjos, os outros irmãos têm? Sim, todos são o sobrenome Anjos. Tá vendo? É o primeiro grupo que nós somos inseridos. E o primeiro nome é o que nos diferencia, e o segundo nome é o que nos iguala. A família Cobel tem mais de uma Marcela? Não. Mas tem um monte de Cobelzinho, né? Morião, tem mais de uma Elizabeth? Não, mas tem um monte de Morião. Eles estão tudo aqui em João Pessoa, em volta do pai. Né? E assim vão se formando a nossa identidade. E é interessante que essa é a primeira diferença, na verdade, que a gente, como gente, consegue visualizar. Porque quando eu desfaço do meu nome e olho para o nome do outro, do meu irmão que está dentro de casa, eu consigo ver que eu tenho igualdades, mas eu tenho também diferenças. Eu tenho igualdades, mas eu tenho diferenças. Eu tenho igualdades, mas eu tenho diferenças. Eu sou igual numa coisa, mas eu sou diferente em outro. E se nós observarmos, na igreja é assim, no trabalho é assim, no lar é assim, na escola é assim, na faculdade é assim. Se vocês observar, quantas aqui que está na minha tela aqui, quem não está também pode levantar a mão ou se quiser colocar no chat, quantos aqui são casados? Quantos casados? Levanta a mãozinha assim, igual a mim. Ok. Depois que você casou, quanta mudança você fez por conta do seu casamento? Para e pensa. Muitas mudanças nós fizemos por causa do casamento, por causa de uma pessoa, gente, que a gente passou a conviver com ele. Por causa de uma pessoa que a gente passou a conviver, a gente mudou tudo. Eu mudei até de país. Hoje estou aqui de novo. Mas foram mudanças que a gente vai vendo, que a gente vai indo, que a gente vai percebendo, que na verdade vai formando a nossa identidade. Por isso ela não é rígida, por isso ela é moldável, por isso ela é mutável, porque vai de idade, de maturidade. Quantas de nós, ou eu creio que todas nós aqui, se formos pensar, nós vamos observar que assim, o que eu fazia quando eu tinha 15 anos, eu não faço mais hoje com quase 60. Eu não faço mais a mesma coisa, não é? Atitudes que eu tinha, a começar do vestuário, do jeito de falar, do jeito de agir com as pessoas, você acaba mudando, a vida te leva. Por quê? Porque graças a Deus a nossa identidade não é rígida, ela é mutável. Isso é uma dádiva, uma bênção de Deus. E aí a gente pode pensar, poxa, mas as características a gente traz da nossa casa, a gente traz dos nossos pais. É verdade, a gente carrega as características dos pais, sim. E aí, quer dizer então que filho de peixe, peixinho é? Nem sempre. Nem sempre. Filho de peixe não precisa ser peixinho. E uma coisa que eu dou assim com muito prazer, um exemplo que eu dou com muito prazer a respeito disso é do meu genro.
O meu genro, ele tem um pai que foi viciado em jogo a vida inteira. E eu acho que é até hoje. E gostava de beber e tudo. E ele olhava aquele espelho, ele olhava para aquele pai e dizia assim: eu não vou ser isso. Eu não vou ser. É muito interessante quando a gente pega um exemplo ruim de alguém para ser diferente na nossa vida. Para dizer assim: eu não quero ser isso. Eu não quero ter essa imagem, ou eu não quero ter esse protótipo como algo para minha vida. Não, eu quero ser diferente. E o meu genro, ele tomou rumos tão diferentes na vida. E ele vive hoje uma vida totalmente diferente. Ele tem um novo caminhar, ele tem uma vida de excelência como homem. Mas teve um exemplo negativo. Isto significa que, apesar de sermos moldados pela sociedade, pelo meio que a gente vive, pela nossa família, pelo meio cultural, pelo meio social, eu não preciso ser determinada por aquilo. Aquilo não é determinante na minha vida. Eu posso sim mudar o rumo da minha história a partir das minhas próprias escolhas. E aí as escolhas vão ser pautadas aonde e em quem. Aí vai depender de como eu vou levar essa situação para frente na minha vida. Essa frase é uma frase que eu gosto muito, de dizer que o meio, né? Aquela pessoa é assim porque o meio que ela cresceu foi assim. Essa pessoa é assim porque ela cresceu no meio de gente assim, por isso que... Não. Isso não é uma verdade absoluta, não. Porque há pessoas, e eu não estou falando só de cristianismo, tá, irmãos? Porque às vezes a gente acha que só o cristão consegue mudar de vida. Não, tem muita gente aí que não é cristão e que muda de vida porque ele tem um caráter diferente. É óbvio que a força que Deus nos dá para levar as coisas à frente é muito, muito importante e facilita a nossa caminhada. Mas dizer que só os crentes é que têm força de vontade, isso é uma grande mentira. Não, eu conheço muitos homens, muitas mulheres que não são cristãos e que são homens de caráter, mulheres de caráter. Meu pai foi ser cristão já lá quase na hora de morrer, mas sempre foi um homem de caráter. Eu conheço outras pessoas que não são cristãos e que são pessoas de caráter. Precisamos entender sim e frisar bem que a vida com Cristo facilita a minha vida e a mudança de vida. Se eu quero parar de beber, se eu quero parar de fumar, se eu quero parar de usar droga e eu vou para os pés do Senhor, eu vou ter uma força muito maior para fazer isso. Mas tem pessoas que fazem isso por persistência, por tomada de decisão, e a gente precisa entender isso, né? Precisamos entender que isso não é uma verdade absoluta só nossa. E aí, a outra visão que eu quero trazer para vocês a respeito da nossa identidade também é que a nossa história pode ter sido difícil, pode ter sido dolorida na nossa infância. Conheço tantas histórias difíceis, tantas histórias doloridas, histórias de estupro, histórias de violência doméstica, histórias de pessoas que não conseguiam ter lugar para dormir, dormiam no meio de ratos, olha, tantas histórias que a gente já ouviu. E aí, o que eu vou fazer com essa minha história passada? E aí que está a grande diferença. O que eu vou fazer com a minha história passada? Eu vou fazer uma limonada com ela, pegar o limão e fazer uma limonada, ou eu vou ficar a vida inteira chorando? Ai, porque quando eu nasci, a minha mãe me rejeitou, o meu pai me rejeitou, meu pai me largou, foi embora com outra mulher e largou a minha mãe com 10 filhos.
a Marta ali, 10 irmãos, né, Marta? Não tô dizendo que essa é a sua história, não, tá? Tô só dizendo que, assim, é um bom número de filhos para deixar para trás, né? E aí, assim, o que você faz com essa história? Você vai sentar em cima dela, colocar um banquinho assim do lado, botar essa história do lado e ficar alisando ela. Ai, você é uma história tão linda, uma história tão triste. Ou você vai falar assim, não, peraí. Meu pai nos largou, mas eu não preciso ser vítima da minha história. Eu não preciso ser vítima daquilo que aconteceu comigo. Eu posso mudar a minha história para sempre. Eu posso mudar. Eu posso levantar daqui e dizer assim, eu não quero mais essa vida medíocre, essa vida pequena, eu quero sim tomar para mim as promessas que Deus tem para mim, as promessas que Ele fez para minha vida, e é isso que eu vou fazer. E aí eu queria que você olhasse comigo, se você está com sua Bíblia aí, se você não está também não tem problema. Eu queria que a gente abrisse o Salmo 139. O Salmo 139 é uma lição sobre a nossa identidade. É lindo ver a nossa identidade através do Salmo 139. Eu acho maravilhoso enxergar a nossa identidade através do Salmo 139. Primeira coisa, do versículo 1 ao versículo 8... Davi fala sobre sondar, sobre conhecer. Ele fala que Deus nos conhece por dentro, por fora, que Ele nos conhece de todas as formas. E ele diz assim, Senhor, Tu me sondas, certo? Não é a primeira palavra? Senhor, Tu me sondas. Gente, o que uma sonda faz? O que uma sonda faz? Uma sonda, olha, nós temos vários modelos e tipos de sonda. Mas normalmente sonda entra em algum lugar difícil de alcançar, não é? Tem sonda, por exemplo, de perfuração de petrolífero. Tem sonda hoje para poder fazer cirurgia em lugares profundos que o médico jamais alcançaria de mão livre. A sonda vai lá e faz a cirurgia. Tem sonda para tirar pedra preciosa no fundo do mar. Tem um monte de sonda. A sonda ela tem algumas utilidades. Uma delas é limpeza. Outra delas é olhar o que está oculto. Outra delas é tirar, extrair a beleza de dentro de alguma coisa. Às vezes a pérola está tão fechada e eles sugam a pérola por uma sonda, para não estragá-la. Então a sonda, ela tem várias utilidades. E eu quero que você se imagine uma pérola trancada, que a sonda de Jesus Cristo, que a sonda do Espírito Santo vai entrar e vai tirar o que tem de mais precioso aí de dentro. E se não tem coisa muito preciosa para tirar, vai tirar o que não presta para limpar. Porque já que ela tem as duas variantes, né? Já que ela tem as duas colocações, as duas formas de serem usadas, vamos deixar Deus usar dos dois jeitos. Se não for para tirar a pérola, que seja para limpeza, mas que seja, deixa a sonda do Espírito Santo entrar e fazer a limpeza que ele precisa fazer em você. Deixa a sonda do Espírito Santo fazer aquilo que você às vezes não consegue. Aquilo que você não consegue fazer, fala com ele, fala, Pai, faz, limpa, tira, remove, tira a sujeira e deixa brotar aquilo que é mais precioso, que está lá dentro guardado, porque todas nós temos pérolas preciosas dentro de nós, que precisamos muitas vezes deixar sair um pouquinho. E é interessante, gente, que a gente gosta de fazer de conta que Deus não nos conhece, né? A gente ama falar assim meio a meio com Deus. Ah, Senhor, porque o Senhor sabe que eu estou triste. Ah, gente, para que esconder? Deus sabe tudo. Deus sabe por que você está triste. Deus sabe qual foi a tristeza. Às vezes você fala, eu não tô sabendo identificar por que eu estou assim. Não estou conseguindo entender por que eu estou assim.
Vai para os pés de Jesus, que ele vai... Fala assim, sonda, vai lá, sonda, entra. Entra, sonda, e faz. Passando um pouquinho, com certeza você vai saber o que é que você está tão triste. Que a sonda de Cristo é tremenda e infalível. Infalível. Ele traz à tona mesmo, porque ele sabe, a Bíblia diz, o Salmo 139 diz, tu sondas e me conheces, tu me conheces, tu já me conhecias antes mesmo de eu ser formado. Como que alguém desse jeito, que conhece tudo desse jeito, não vai saber por que você está triste, por que você está angustiado, por que você não está dormindo, né, Marcelo? Por que você não está dormindo, por que você não está... Porque ele sabe de tudo, não adianta a gente querer esconder dele. É bobagem a gente querer esconder dele. A gente quer porque a gente ainda quer ter o controle das coisas na mão. Nós gostamos de ter o controle de todas as coisas na mão. Nós achamos importante ter o controle das coisas na mão. E por isso, por conta dessa importância de ter as coisas na mão, o controle dela nas mãos, nós não deixamos Deus agir da forma que Ele quer e que Ele deseja. E continuamos lutando contra a nossa própria identidade, que Ele conhece muito bem e que Ele quer nos dar a alegria de usá-la, né, de determinar as coisas a nosso respeito. Deixa ele, o limite dele com você não tem, aliás, não tem limite. Não há limite do amor de Deus para conosco. É interessante que o Salmo também fala aqui, né, sobre ele nos conhece tanto que se eu for ao abismo, lá ele está. Se eu descer ao Seol, ou seja, ao inferno, lá também ele vai estar. Ele vai lá me buscar. E quando eu pensei nesse versículo de novo, eu pensei, sabe em quem? Eu pensei naquela mulher adúltera. E eu fiquei pensando naquela mulher adúltera, sem a misericórdia de Jesus, ela teria sido apedrejada. Não teria escapatória para ela. Não teria outra saída para ela. Os homens já estavam ali armados, já estavam prontos para poder simplesmente descer as pedras nela. Mas a misericórdia do Senhor a tirou daquele lugar e deu a ela salvação e uma vida plena. Uma vida plena. As misericórdias do Senhor são assim, elas são maravilhosas, elas nos alcançam. Ela vem e vai até o Seol se for necessário, ou seja, Ele não se importa com o que você está passando, como você está passando. Ele sempre vai te dar uma chance. Ele sempre vai te dar uma chance a mais. Se não fosse a misericórdia do Senhor, Davi não teria tido chance nenhuma, apesar de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, gente. Mas Davi não só olhou para a mulher errada, deixou de ir para a guerra, depois olhou para a mulher errada, mandou buscar a mulher, engravidou a mulher, depois mandou chamar o homem, o marido da mulher, para poder dormir com ela, para enganar o homem de tão fiel que era ele, não dormiu lá dentro, dormiu no portão. Aí volta o homem para a guerra e ele fica lá com um problema sério, que a mulher já estava grávida. E aí o que faz? Manda matar o homem. Vocês acham que diante de Deus, um homem desse, diante de nós homens, um homem desse tinha alguma casquinha de possibilidade de ser salvo, de não ser apedrejado por nós, nem que fosse pela língua? Quantos de nós estamos apedrejando, gente, irmãos nossos? Porque caíram, porque pecaram, porque tropeçaram, porque foram, de alguma forma, errados em algum momento. Eu essa semana, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei com aquela pessoa, eu falei assim, meu Deus, se Davi encontra com essa pessoa, ele tinha sido morto a tiro. Porque hoje nós queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, mas não é assim que Deus
nos fez, e a identidade que Deus nos dá é que Ele vai conosco além daquilo que nós podemos imaginar. Além da nossa visão tão micro, tão pequena. E aí você, às vezes, se sente pouco espiritual, ou às vezes muito espiritual. Você acha que buscar alguém que está meio caído não vale a pena? Não, vale sim. Porque a identidade está lá. A identidade dele está lá, a identidade dela está lá. Foi Jesus que salvou. A identidade daquela mulher estava lá e Jesus, com seu olhar de sonda, olhou para ela e falou assim, não, desde o início, desde quando eu criei você, eu criei sendo você a melhor coisa que eu estava fazendo. No versículo 13 e 14 de Salmo 139 diz assim, eu quero até ler esse versículo porque eu acho ele fantástico. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formada. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você sabe do quanto você é maravilhosa? Você tem noção do quanto você é maravilhosa? Você já parou para pensar o quanto você é maravilhosa? É interessante nós pensarmos que Deus foi criando tudo, né? Às vezes eu fico aqui na janela assim e olho para a lua e falo, meu Deus, que coisa magnífica que é a lua. Que coisa linda que é o sol nascendo. Às vezes quando ele tá meio-dia assim, né? Aqui em João Pessoa ele é meio atordoante até. Mas o pôr do sol, o nascer do sol é uma coisa escandalosamente linda. A Kátia tem o privilégio de mandar umas fotos pra gente de vez em quando, dá vontade de bater nela, né? Lá de Barreira. Aquelas fotos lindas lá de Barreira que ela manda, dá vontade de bater nela, falar, que isso? Não faz isso com a gente, bota água na boca da gente. Mas aquele pôr do sol, aquele nascer do sol, aquele nascer da lua, refletindo às vezes em cima do mar, quem mora perto do mar, quando ela nasce cheia, que aquilo reflete, fica parecendo um cristal, um lençol cristalino, que coisa linda. A gente não admira isso? Eu admiro demais isso, eu admiro demais. Há flores tão lindas, há lugares tão lindos, tão magníficos. Pois se eu disser para você que para Deus a maior criação, a criação mais linda que Ele fez foi você. Ganha do sol, ganha da lua, ganha das aves, ganha das flores, ganha dos frutos, ganha da terra, ganha das rochas lindas, das falésias, ganha daqueles montes de dunas que tem aqui no Nordeste, ganha dos penhascos suíços, ganha de tudo. Você. E eu quero que você coloque a mão no seu coração, não estou vendo todas, não consigo vê-las, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse, eu sou a obra-prima. Eu sou a obra-prima, eu sou a coisa mais preciosa que Deus fez. Eu sou a obra mais perfeita que Deus fez. Eu sou a obra mais maravilhosa que Deus fez. Não há outra coisa. Não há sol, não há lua, não há estrela, não há montes, não há mar. Coisa mais linda é o mar. A gente vai para a beira do mar, senta na beira do mar só. Muita gente eu escuto dizer isso igual a mim. Eu gosto muito de fazer isso. Sentar na beira do mar, fechar os olhos, ficar ouvindo a água batendo nas pedras e voltando, batendo e voltando. E eu olho aquilo e falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Pois Deus está te dizendo nessa hora, minha querida, mais maravilhoso do que isso é você. O preço que Ele pagou em ter você
foi muito maior. E é interessante que ele fez você já com essa intuição, com esse pensamento, com essa vontade de que você tivesse essa força, de que você tivesse essa consciência de que você é a obra-prima dele. É interessante que quando o Senhor fez todas as coisas, foi fazendo, e quando ele fez o homem e a mulher, ele disse o quê? Eita, essa é a minha imagem e a minha semelhança. Agora sim, agora eu fiz algo muito, muito bom. E eu ainda costumo dizer, para dar uma pegadinha nos homens, que ele fez o homem, olhou assim e falou assim, tá faltando alguma coisa aí. Não tá do jeito que devia ter ficado. Deixa eu botar ele para dormir de novo. Botou ele para dormir, foi lá, tirou uma costela, agora eu vou fazer no capricho. Aí foi, fez a gente. Aí foi, fez a gente, pegou, caprichou, sabe, assim, tudo que ele podia caprichar, colocou umas almofadas aqui na frente, umas almofadas atrás, colocou um perfil mais bonitinho no rosto, colocou, não deixou barba, né, pra espinhar o bebê quando a gente pegasse, botou umas mãos mais delicadas, uns pezinhos mais delicados, ele caprichou quando ele fez a mulher. E o que me dá, às vezes, muita tristeza é que eu vejo mulheres, muitas mulheres, eu vejo denegrindo a identidade, a imagem do que Deus fez. Deus te deu um presente, Ele fez você a imagem dele, Deus fez você a coisa mais linda que Ele tinha. Deus pegou você única, fez única, a sua identidade é única, você é única. Você, apesar de você ser formada por tudo aquilo que a gente já falou, né, do pai, da mãe, do meio social, do meio cultural, do meio que você vive, você não precisa viver essas dores, carregar essas dores o resto da vida. Você pode sim dar um basta nisso e falar, não, a partir de agora eu não vou mais viver, ficar acariciando as minhas dores, as minhas lutas, não. Elas vieram para me forjar, para me fazer uma mulher mais resistente, uma mulher mais resiliente. Cada luta que eu passo, e não são poucas, cada uma delas que eu passo olhando assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou com isso? E às vezes é óbvio, sabe, gente? Às vezes até eu me coloco, sim, no lugar de descansar um pouco, de repousar, de parar, de pensar. Ultimamente, a Marcela até perguntou se eu estava bem, por isso, porque ultimamente eu não tenho passado muito bem esses últimos dias. Eu tenho assim, estado um pouco cansada mesmo e acho que enfadada de tanta coisa, esses 2 últimos anos para nós foi muito pesado, para mim e para o meu esposo, e agora eu estou me sentindo assim como pela primeira vez eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio, né? Eu não tinha passado pela síndrome do ninho vazio ainda, e agora eu estou passando literalmente por ele, tem sido muito dolorido. Tá tão dolorido que hoje eu passei dentro do mercado, eu falei, gente, eu tô mesmo ruim, tá? Eu passei no mercado, gente, e aí eu olhei um negócio de fralda descartável de leite para criança e tal, olhei e dentro do mercado, sozinha, eu estava sozinha, olhei e comecei a chorar. Eu falei, gente, eu tô mesmo fragilizada. Eu tô mesmo precisando de colo de filho, não é de colo de mãe não, é de colo de filho. Eu tô mesmo precisando sentir cheiro de neto, cheiro de filho, cheiro de qualquer coisa. E às vezes a gente precisa se dar esse momento para nós. Às vezes é necessário você se permitir sofrer, se permitir chorar, se permitir sentir dor, se permitir falar, poxa vida, mas aquilo doeu tanto. A falta que o meu pai fez para mim foi muito grande. Os pais na vida dos filhos é essencial.
É essencial os pais na vida dos filhos. A sua presença como mãe, a presença do seu marido como pai na vida dos seus filhos faz toda a diferença. Vai levar vai gerar um adulto mais estruturado, vai gerar um adulto com menos problema. Ou não, pode ser também que ele se divirtue lá no final, tudo bem, não vai ser culpa sua, mas o importante é você saber da importância que você tem como pessoa, de como sua identidade foi formada e a importância da sua presença na identidade dos seus filhos, na formação da identidade dos seus filhos, na formação da identidade da sua família. E aí, eu olho, ai meu Deus, tanta imperfeição em nós. E eu queria que convidar você, diante desse olhar de Deus assim, esse olhar maravilhoso de Deus para nós, sem nenhuma repreensão, sabe? Esse olhar de misericórdia, de fidelidade, de justiça também, de seriedade, mas principalmente de misericórdia, de fidelidade. Você olhasse e tentasse se ver com os olhos de Deus agora. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse isso. Talvez você diga tantas coisas sobre você mesmo. Talvez você rejeite tantas coisas em você. Talvez você fale, Deus, mas eu não gostaria que isso fosse assim, ou que aquilo fosse assim. Eu não gostaria que isso tivesse tomado esse rumo, ou que aquilo tivesse tomado esse rumo. Mas eu quero dizer para você que não é esse o olhar que Deus tem para você. O Senhor olha para você com um olhar de coragem, com um olhar de força, de vigor, com um olhar de princesa, com um olhar de filha do rei, com um olhar de filha daquele que pode entrar de sapato alto, porque eu sou filha do rei. Eu não sou qualquer uma. Eu não fui gerada em qualquer lugar. Mas a minha essência vem do céu. A minha identidade vem do céu. A minha identidade real de hoje vem do céu. Eu fui sim formada pela minha mãe, pelo meu pai. A minha essência humana, o meu DNA humano foi sim meu pai e minha mãe. Mas depois eu fui sendo gerada e formada pelo DNA de Cristo. E eu obtive essa graça de conhecer ao Criador, conhecer aquele que fez todas as coisas e que renovou em mim uma nova identidade, me deu uma identidade de filha de rei. Filha de rei. E eu queria que você pensasse agora, que você fala de você mesma. O que você diz a seu respeito? O que você fala a seu próprio respeito? Quando as pessoas te perguntam, quem é você? O que você é? Eu sou... Não! Quem você é? Eu sou Marleide Rodrigues, Gomes Guimarães Rodrigues, uma mulher muito alegre, uma mulher que gosta da vida, uma mulher que passa dificuldades, que vai lá embaixo, que passa uma semana quase toda sem aguentar levantar, de tristeza, de saudade, de um monte de coisa, mas que dá uns dias aí, ela fala assim, chega, show, vai pra lá, que eu tô me levantando e tô saindo, porque o meu Deus, o meu DNA é do Senhor e Ele me sustenta. Eu sou essa mulher. E é essa mulher que nós temos que ver, porque é esse o olhar que Deus tem de mim e de você. Não é de uma mulher caída, mas é de uma mulher de pé. É de uma mulher levantada, uma mulher cheia de vigor, com dificuldades. Falar aqui baixinho para você, ó, com dificuldades. Porque com dificuldades todas nós temos. Quem não tem? Quem disser que não tem está mentindo para ela mesma. O pior é que está mentindo para si mesmo. Não precisa mentir para você. Assuma as suas dificuldades, assuma as suas dores, assuma as suas lutas.
É tão bom nós sermos transparentes, sabe? Sermos transparentes. Se você chegar para mim hoje e disser, Marlene, você tá bem? Aliás, hoje uma das minhas amigas aqui me ligou. Você tá bem? Eu falei, não, ainda não tô bem, não. Tô melhorando, mas vou ficar bem. Mas não tô 100% ainda, não. Essa ainda não sou eu. Mas eu vou ficar bem. E vou ficar. Agora, imagine se todas as vezes que alguém perguntasse, você falasse, eu tô ruim. Eu tô horrível. Não tô bem, não. Você não vai ficar bem nunca. Todas as vezes que as pessoas perguntarem, você tem que ter uma palavra de vida para você. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte está no poder da língua. Gente, isso é muito forte, isso é muito sério. O poder da vida e da morte está no poder da língua. Imagina você dizendo todos os dias para você mesmo que você não vai crescer, que você não vai ter nada nunca sua casa, que seus filhos não vão ser ninguém, que seu pai, que seu marido não vai sair daquele empreguinho que ele tem, que o seu salário não vai crescer nunca, que você nunca vai ser honrada no seu trabalho. Não vai mesmo. Aí você diz assim, porque todo mundo lá luta contra mim. Mentira. Não tem ninguém lutando contra você. Sabe quem está lutando contra você? Você. Você está lutando contra você. Você está trazendo palavras de maldição sobre sua vida. Identidade é isso, é você saber qual é a sua posição no reino. Qual é a sua posição na sua casa? Qual é a sua posição no trabalho? Chegue no trabalho, não chega maltratando as pessoas, não chega diminuindo ninguém, não. Chega sendo você, sendo filha do rei. Com a posição de filha do rei, mas dizendo assim, eu sou filha do rei, mas eu vim para servir. Porque ele foi rei e veio para servir. Ele foi rei e veio nos servir. E quando a gente chega para servir, as portas se abrem. Não dê palavras de negativismo para você. E não estou falando aqui, gente, de mente positiva não, tá? Não estou falando nada de mente positiva não. Estou falando de palavra, porque o diabo trabalha com as nossas palavras. Ele não conhece a nossa mente. A palavra diz, a Bíblia diz que o Senhor conhece a intenção. Por isso que eu disse que não adianta querer esconder nada de Deus. A intenção do nosso coração, o Senhor já conhece. Mas o diabo não. Ele não tem esse poder de conhecer a intenção do nosso coração. Mas ele conhece tudo que você fala. E aí você fala e ele vai lá e pega a sua palavra e trabalha em cima da sua palavra para que você seja derrotada ou seja abençoada. Então, a sua identidade está nas tuas mãos. Você pode transformá-la sim. Você pode moldá-la sim. Você não precisa ter nenhum compromisso de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. O Espírito Santo te transforma. Nós podemos sim ouvir o que Deus tem a nosso respeito, o que Ele fala a nosso respeito. Diga você o que você fala. E agora eu coloquei lá no grupo, não sei se todas fizeram isso, mas aquelas que trouxeram a caneta e o papel, eu pedi que trouxesse, aquelas que trouxeram a caneta e o papel, por favor, pegue agora a sua caneta e o seu papel. E eu quero que você escreva 3 coisas. Mas assim, palavra, tá? Não é frase, não. A primeira coisa que eu quero que você coloque é como você fala de você mesma. Coloca uma palavra pelo menos. Se eu perguntar pra você quem é você, você responderia o quê? Eu sou uma mulher alegre, uma mulher festiva, uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher encantadora, uma mulher atraente. O que você diria? Estamos numa sala
virtual com 42 mulheres. Uma sala virtual. Muito bom. Um beijo, que Deus abençoe.